Naquele tempo, saindo Jesus dos confins de Tiro, dirigiu-se por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo-mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Tomando-o à parte de entre a multidão, Jesus meteu-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando normalmente. Ordenou-lhes Jesus que não dissessem a ninguém, porém quanto mais ele o recomendava, mais eles o publicavam. E todos pasmavam cada vez mais, exclamando: Este sim que fez bem todas as coisas, e até fez ouvir os surdos e falar os mudos. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Eu tenho insistido com vocês a respeito da nossa identidade de cristãos. Somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, Cristo que é o nosso Salvador. E em tempos como os que nós vivemos, e vivemos inseridos num ambiente muito liberal, um ambiente que há uma falsa ideia de ecumenismo, uma falsa ideia também de que todas as religiões são boas e que todos os caminhos levam a Deus, e que colocam muitas vezes Jesus Cristo como figura igual a outros fundadores de religiões. Então é importante nós insistirmos para que vocês vivam essa identidade de cristãos no mundo, porque vocês estão inseridos nas realidades temporais aí, nas universidades, nas escolas, nos trabalhos, na vida social. Vivemos um ambiente muito liberal, como eu disse, em que todo mundo acha que pode fazer de tudo e que todos os caminhos levam a Deus. Então é importante nós insistirmos nessa identidade de cristãos. Eu sou cristão. E o que é ser cristão? O catecismo diz bem claro isso, né? Cristão é todo aquele que é batizado, crê e professa a lei e a doutrina de Jesus Cristo. Procura viver essa lei e doutrina de Cristo no dia a dia. Então, ser cristão é ter uma identidade própria como Cristo. Para falarmos de Cristo, nós temos que olhar a nossa história da humanidade como uma história de um Deus que nos procura, de um Deus que vem a nós. Já no começo do mundo, quando há o primeiro pecado e Adão foge, porque viu que estava nu, se escondeu. E essa nudez aí tem um sentido, o homem viu o sentido de vazio que é o que traz o pecado. Deus vai atrás de Adão e pergunta: onde estás? Esse onde estás que Deus faz a Adão é o onde estás, quer dizer, a procura que Deus faz para cada homem, para cada um de nós. Então Deus sempre toma a iniciativa de nos procurar, como foi no Antigo Testamento, até formar um povo, mandou profetas, reis, trouxe uma doutrina, trouxe uma lei, sacerdotes, e até ele nos procurar na pessoa de seu filho. Manda o seu filho, Jesus Cristo. Então quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é, em primeiro lugar, Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Verbo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, que com o Pai e o Espírito Santo é eterno, sempre existiu. Tem o mesmo poder que o Pai e o Espírito Santo, a mesma sabedoria que o Pai e o Espírito Santo. Tem a mesma natureza divina. Ele é Deus.
Como Deus, ele é eterno, mas ele entra na história humana no tempo, fazendo-se homem. Quer dizer, sendo Deus, ele faz-se homem no ventre puríssimo de Maria Santíssima. Então o sim de Maria foi o sim à encarnação desse Filho de Deus. Por isso São João diz: o Verbo se fez carne no ventre de Maria e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Habitavit nobis tem este sentido, e armou a sua tenda, fez a sua casa, quis morar conosco, para participar da nossa vida, para estar conosco, para dar sentido à nossa própria existência e a todas as nossas realidades. Por isso ele se fez homem. Então em Jesus Cristo nós temos aí uma pessoa, que é a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas nós temos aí duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. E eu insisto sobre isso porque às vezes as pessoas colocam Jesus Cristo só como Deus, ou colocam Jesus só como homem. Me lembro que no tempo de seminário havia uma revista chamada Sem Fronteiras, que tinha aderido à teologia da libertação, isso nos anos 70, já início de 80, e tem aí uma reportagem lá dizendo, até sobre a Amazônia, dizendo: Jesus Cristo não foi um ajeitador, ele foi um agitador. Quer dizer, colocando uma ideia totalmente distorcida na figura de nosso Senhor. Como se nosso Senhor fosse um político que viesse provocar uma revolução através de luta de classes, colocando as pessoas umas contra as outras, o que eles chamam de oprimidos e opressores, onde os oprimidos são santos, os opressores são os pecadores. Já se perde essa ideia correta de pecado, e sim, vem essa ideia do pecado social, que o pecado passa a não existir mais, o único pecado é oprimir. E daí, então colocam Jesus Cristo como um grande revolucionário, como um grande agitador de massas, que provoca o povo contra o poder constituído. Essa é a linha da teologia da libertação, que ainda está por aí, pregando nas esquinas e nas universidades e em muitas igrejas. E ainda tem muita gente que adere a esse tipo de discurso, em que coloca Jesus Cristo só como um homem e mesmo como homem, uma visão errada, distorcida. Outros colocam Jesus Cristo como um grande filósofo, um grande líder religioso que atraiu multidões e que ensinou uma nova forma de viver. Mas é um líder religioso como foi Aristóteles, Kant, depois, mais modernamente, Descartes e tantos outros, Karl Marx e tudo mais. Outros colocam como fundador de uma religião e colocam em pé de igualdade com Maomé, com Buda, ou Xalá, ou qualquer coisa desse tipo. Então esta visão distorcida de Cristo, que se espalha no meio de vocês, isso é destruidor da própria verdade, ou como que escurece a própria verdade a respeito de Jesus Cristo. Outros têm Jesus Cristo, como os espíritas, como um espírito evoluído que chegou e pregou uma filosofia, mas um grande espírito evoluído, mas nunca como Deus, que é outra visão distorcida. Mas nós somos seguidores de Jesus, Filho de Deus, feito homem e nosso Salvador. Por isso São Paulo, na epístola de hoje, ele vai defender isso e vai mostrar a ressurreição como a grande prova da divindade de Jesus e da sua humanidade. Deus humanado. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras ele diz,
e hoje Ele está glorificado. Então Jesus Cristo é crucificado, ressuscitado e glorificado. É esse Jesus, a esse Jesus que nós aderimos. É esse Jesus que nos atrai. É a esse Jesus que nós entregamos a nossa vida. Não existe outro. Não existe outro. E Ele próprio nos diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai através de Buda. Ninguém vai ao Pai através de Maomé, de Allan Kardec ou qualquer um que Confúcio ou qualquer outro. Ninguém vai ao Pai através dos orixás, da Umbanda, do Candomblé. Só vai ao Pai através de Cristo. E foi por causa disso que os apóstolos morreram e derramaram o seu sangue. Por causa disso, a terra foi banhada de sangue dos mártires. Porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. São Pedro disse: nenhum nome foi dado embaixo do céu que traga salvação a não ser o nome de Jesus. E São Paulo: por isso todo joelho se dobre ao nome de Jesus, no céu, na terra e até nos infernos. E é esse Jesus que nós seguimos. E Jesus que deixou uma igreja, morreu na cruz, mereceu a salvação para nós, mas deixou a igreja como a sua presença visível na história, que nos continua ensinando, sendo a sua voz na história, que continua nos santificando através dos sacramentos e que continua nos guiando através das suas leis para a vida eterna. Então a igreja é sacramento de salvação, isso diz o Concílio Vaticano II, é sacramento de salvação, mas não uma salvação material, como se o que importasse fosse a vida aqui na terra. Não, a salvação que conduz para o céu. É claro que o cristão que segue a lei de nosso Senhor, que é a lei do amor, procura tornar esse mundo melhor, é claro, porque transforma o mundo, e isso fez a igreja. Tirem a igreja da história e nós viveríamos hoje na barbárie. A igreja pega o bárbaro que invade a Europa e transforma num cavaleiro. A igreja que funda as universidades, a igreja que está presente em todas as instituições, sobretudo a grande construtora da sociedade ocidental, de toda a cultura ocidental. Isso fez a igreja a nível de mundo, a nível de realidade terrestre. Mas essa realidade terrestre que nós devemos transformar, começando dentro de nossa vida e depois nas nossas famílias e nas instituições diversas às quais nós pertencemos, todas essas realidades devem ser transformadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso como um estágio do estamos agora, mas buscamos algo muito maior. Tudo em função da eternidade, tudo em função da outra vida. Este é o Evangelho de Jesus, Deus e homem, e nós somos testemunhas dele, e devemos ser com a nossa vida, e devemos ser com as nossas atitudes, com as nossas palavras, para levar mais e mais almas para nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nós não vamos ser intolerantes no sentido de prejudicar, fazer o mal a quem não crê em Jesus, ou discriminar, ou ter preconceito. Claro que não,
porque nós sabemos que se nós somos cristãos, é obra da graça, como disse São Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a graça de Deus não foi estéril em mim. E nós continuamos na luta, retirando esses obstáculos à graça que nós colocamos pelas nossas manias, pelas nossas paixões desordenadas, pelas nossas fraquezas. Tantas vezes nós caímos, não é? Então não vamos olhar os outros com ar de superioridade, achando que nós somos melhores. Mas também não vamos achar que todo mundo está certo, que todas as religiões são boas, e o que importa é o ponto de vista de cada um. Não! Isso é anti-evangélico. A verdade é uma só. E ela é absoluta, ela não é relativa. A verdade não é criada por cada um, ela é o que é e pronto. E nós não somos donos da verdade ou criamos a verdade, simplesmente nós somos servos da verdade, ela existe e pronto. E nós nos submetemos a ela. Por isso mesmo que o mundo acha que existem muitas verdades, e que cada um queira ter a sua, e há muita gente que defende esse tipo de raciocínio, vamos ser fiéis à verdade, mesmo que nós tenhamos que apanhar no rosto por causa disso. E essa verdade é uma só: Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Essa é a verdade. Com humildade nós nos prostramos diante dela. Com humildade nós imploramos a Deus a misericórdia. Jesus Cristo nos dá, no Evangelho de hoje, nos mostra, e foi São Marcos quem escreveu, São Marcos, ele escreve para formar o discípulo de Jesus. Porque cada milagre de Jesus tem um milagre em si, mas tem também um significado do milagre, né? Então o milagre de hoje foi a cura de um surdo mudo, ou um surdo tartamudo, aquela pessoa que falava com muita dificuldade, né? Jesus está lá no norte da Palestina, numa região pagã, depois vai descendo, vai da direção da Galileia, vai com a multidão, né? E apresentam a ele um surdo mudo e pedem para Jesus cuidar dele, para Jesus curá-lo, né? São Marcos coloca isso exatamente para nos mostrar a importância que tem de nós rezarmos uns pelos outros, viu? Pedirmos uns pelos outros. São Paulo falava disso, né? Orai por mim, orai uns pelos outros. Quando eu vejo os protestantes dizendo que não pode recorrer aos santos, né? No céu, tem que recorrer direto a Jesus. Quando a gente ora uns pelos outros, a gente está fazendo exatamente isso, né? Só que a gente faz aos santos, pedindo que os santos peçam por nós. Então nós podemos pedir uns pelos outros, né? Então pediram, levaram aquele homem para Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus pega aquele homem da multidão e leva-o à parte. Por que São Marcos coloca isso, né? Jesus toma essa atitude porque ele queria a proximidade com aquele homem, mas queria a proximidade com aquele homem sozinho. O termo que usa aí é o seorson, levou sozinho consigo. Vem para cá, sai dessa multidão, sai do barulho, sai da confusão, vem para cá. Jesus fala para nós sempre no silêncio. Nós vivemos hoje numa sociedade muito barulhenta. As pessoas não conseguem fazer silêncio. É barulho em toda parte. Barulho em casa, barulho na rua, barulho dentro da igreja. Tem que fazer barulho, senão não se consegue acalmar o povo, colocar o povo atento, né? Quando tem uma missa sem barulho, o pessoal, nossa, lá parece que está todo mundo morrendo, né? Mas Jesus fala no silêncio, fala no barulho. Não fala no barulho. Barulho é sinal de vazio. Vocês conhecem a história daquele avô que estava lá com o netinho e passou uma carroça na rua fazendo barulho? E
E o avô disse: aquela carroça está vazia. E o garotinho perguntou: mas por que o senhor sabe que está vazia? Por causa do barulho. Se estivesse cheia, não tinha barulho. Quando tem muito barulho é porque não tem nada dentro. É só barulho. Jesus fala no silêncio. Então nós precisamos desse silêncio. Então ele leva a pessoa para ele. E ali vai fazer um gesto muito importante. Vai primeiro tocar naquele homem no ouvido dele com o dedo. O dedo tem sempre o sentido do Espírito Santo. Dedo de Deus. Digitus paterne dextere, diz lá o canto do Veni Creator, o dedo da mão direita de Deus, né? Vai lá e toca. E o que é que Jesus fala para aquele homem? Toca com o dedo, depois no ouvido, depois toca na língua. E diz: éfeta, isto é, abre-te. Então o Espírito Santo vem e diz: agora abre-te. Abre para a verdade. Abre para a palavra de Deus. Abre não só o ouvido, mas abre o coração, abre a vida, tire esses obstáculos, a graça que você está colocando na sua vida, abre. E é tão importante, foi tão importante esse gesto, que a igreja colocou no rito de batismo. E todos nós aqui, um dia, quando fomos batizados, o padre enfiou o dedo lá no ouvido e disse: abre-te. E eu tenho certeza que vocês abriram. É possível que tenham fechado de vez em quando, né? Mas abre-te. Abre esse ouvido, mas abre também o coração, abre a vida. Jesus fala: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Abre para Deus, abre para a igreja que está te falando, abre. Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, abre. Depois toca na língua e ele começa a falar bem, né, fluentemente, né? Agora fala para Deus, faz a tua oração, né? Fala a palavra de Deus, fala a verdade, expressa o louvor de Deus. Agora toca na língua. Nosso Senhor toca na língua da gente. E a mesma língua que toca Jesus Eucarístico, depois vai lá na rua tocar a mentira, tocar a calúnia, tocar a maldade, tocar a fofoca, tocar a murmuração. A mesma língua que toca Jesus aqui vai tocar nessas imundícias do mundo. Meu Deus. Lembra que Jesus tocou e toca na nossa língua cada vez que nós comungamos. Ele toca. Não só toca, como ele fica, ele repousa, ele descansa e fica na nossa vida. Mas Jesus olha para o céu e suspira. E depois diz: éfeta, isto é, abre-te. Então mostra a relação de Jesus com o homem e com o Pai. Então ele é o mediador e faz essa união do homem com o Pai. Ele é esse mediador que vem do Pai, que nos toca, nos abre os ouvidos e depois nos manda falar, nos manda professar a nossa fé. É esse Jesus. Mas isso tudo é feito na intimidade com Ele. Ele, cada um de nós e o Pai. Daí a importância do recolhimento, da oração, de uma comunhão bem feita e de um verdadeiro compromisso com Deus. Vocês vão sair daqui hoje, vão ter a semana inteira de trabalhos, de atividades, mas saiam daqui com esse compromisso com Deus. O que é que vai ser minha vida de agora em diante? Meu relacionamento com as pessoas, com a esposa, com o esposo, com os amigos, minha vida de oração diária, uma leitura espiritual, o estudo do catecismo. Vamos lá. Jesus tocou, vamos lá. E que seja assim a nossa vida. Pensamos a Ele que sejamos fiéis, viu? E que vivamos essa identidade de cristãos no mundo. Somos diferentes porque somos cristãos. O mundo tem lá suas máximas,
tem lá suas manias, né? Mas não somos vaidosos por isso, pelo contrário. Temos que ser humildes e reconhecermos que se temos alguma coisa boa, e o temos, graças a Deus, pela graça de Deus. Pensamos, pois, na Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que sempre interceda por nós para que sejamos muito humildes e que ela gere em nós o seu Filho, né? Como ela gerou Jesus no seu ventre, que gere espiritualmente Jesus em cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então ficar de pé todos juntos e vamos professar a nossa fé. E quando disser aí, encarnou-se do Espírito Santo, e a gente se ajoelhar, a gente vai pensar, meu Deus, como Deus é bom, que se fez homem, se encarnou, veio a mim, vem na comunhão e participa da minha vida. Creio em um só Deus.